O sistema defensivo de um time, ele é medido em função do seu jogador mais fraco, ou seja, aquele seu pior zagueiro lateral é ele que dita o nível da sua zaga. Você pode ter um zagueiro nível nacional, mas se o outro zagueiro é ruim, ou se o lateral é pior ainda, a zaga é ruim. Então é isso que a gente vai visualizar aqui agora com as estatísticas defensivas do Brasileirão, que vai chegar em sua 22ª rodada. Quais são os times que mais desarmam? Quanto melhor é a zaga, mais desarma, né? Quanto melhor a zaga, maior o número de interceptações e cortes. E quais são as zagas que você acha que mais tem feito isso no Brasileirão ao longo dessas 21 rodadas, agora que se aproxima a 22ª? Então, se você quiser saber essas informações, deixe o like no vídeo, curte o vídeo, né? Me siga aí para mais vídeos iguais a esse e vamos embora. Então, para começar, qual é o time que mais desarma no futebol brasileiro? Não de forma geral, Copa do Brasil nem nada, mas no Campeonato Brasileiro. Então, de novo, se você não viu o vídeo em que eu falo sobre o Campeonato Brasileiro a nível de chutes, né, e gols, eu vou convidar você para assistir esse vídeo aqui. Lá eu expliquei mais ou menos tabela com todos os times e eu vou filtrar aqui do maior para o menor. Deixe seu comentário, quem você acha, né, que é o time que mais desarmou ao longo desse campeonato, né? Então a gente observa aqui, ó, com 378 desarmes, o Cruzeiro é o time que mais desarmou nesse Campeonato Brasileiro. Se você já viu o Cruzeiro jogando, você já deve ter percebido que ele tenta finalizar a partida já nos primeiros minutos, né? E quando ele não consegue finalizar essa jogada logo nos primeiros minutos, ele começa meio que dar uma, né, começa a ficar confuso o futebol deles, porque eles são muito verticais. E aí depois que eles conseguem já fazer 1-0, 2-0, eles começam a jogar muito mais defensivamente e agir numa verticalidade com velocidade, né, acertando muito bem os passes. Só que para isso eles precisam desarmar muito bem. Então isso faz muito sentido na proposta de jogo do Cruzeiro. Então eles desarmam muito, né, porque eles têm uma linha defensiva muito grande. Mas esse número aqui também, ele não está perfeitamente, né, equalizado, porque eles têm 21 partidas. Né? Já, por exemplo, o Internacional tem 378 desarmes, também com uma partida a menos. São Paulo é o time, né, que vem logo em seguida, em terceiro, Fortaleza em quarto, e quando a gente vai para o meu Flusão é o time que menos desarmou nesse Campeonato Brasileiro. Se eu for comentar aí, tudo bem, ele tem 19 partidas, mas também tem 19 partidas o Sport Recife, que tem simplesmente quase 20 desarmes a mais com a mesma quantidade de jogos. Né? E aí o Fluminense, ele não é nem um time que fica muito tempo com a bola para ter que desarmar, não. O Fluminense fica no tempo médio, e 50%, 52% de posse com a bola. Então, o Fluminense, ele perde muita bola e não consegue desarmar. Triste isso. E ele não consegue desarmar, apesar do René desarmar bem, mas a gente tem outros zagueiros ali que eles não conseguem fazer muito bem isso. Inclusive o nosso meio é um meio de controle, né? Martinelli, o Hércules, o Bernal, o Lima, eles não são jogadores de dar muito combate, assim como era o André. Eles são jogadores de ficar com a bola, sair jogando com a bola, chegar na área, finalizar a partida, dar um passe curto ou longo, mas não de marcar. Então isso acaba gerando ali tanto um desarme defensivo como um desarme ofensivo. O Fluminense não combate muito os jogadores que estão com a bola. Então, quais são agora, né, a nível de, tipo assim, desarmou, a bola ficou com o jogador ainda, porque desarmou o jogador com a bola e a bola sobrou. A nível de desarmes ganho, ou seja, a gente desarmou e ficou com a bola, ou seja, roubadas de bola. Qual é o time que mais roubou a bola e ficou com ela? É o São Paulo, depois o Cruzeiro, depois o Grêmio, né? E isso faz um pouco de sentido, porque os times do Grêmio, o time do Mano Menezes, sempre são times muito defensivos, né? Ele parte da linha de, para a gente começar a ganhar, a gente precisa primeiramente parar de perder. Então, ele estrutura toda a linha defensiva primeiro. E aí, depois de ele estruturar a linha defensiva, parte para estruturar a parte ofensiva. E aí faz muito sentido, já que o Grêmio não está bem, mas precisa melhorar a parte defensiva primeiro, e essa prova aqui de que o sistema defensivo dele está melhorando, né? 244 desarmes ganhos, em terceiro lugar aqui com 20 partidas também. Aí vem Internacional,
o Flamengo, que é o líder do campeonato, tá com 212 na 12ª posição. Pô, quer dizer que a zaga do Flamengo é ruim? Né? Por exemplo, o Ceará. A zaga do Flamengo e a zaga do Ceará tem o mesmo nível? Cara, estatísticas, às vezes elas dizem números, mas os números simplesmente crus desse jeito, eles não querem dizer muita coisa. O Flamengo é um time que fica muito com a bola. Então, se ficar muito com a bola, não precisa desarmar tanto. Então, acaba que esses números, eles ficam subestimados. Né? O interessante é a gente fazer uma comparação desses desarmes em relação ao tempo de bola. Quanto mais tempo um time fica com a bola, menos desarmes ele vai precisar efetuar. E quanto menos tempo de bola um time fica com ela, mais desarmes ela vai ter. Então, esses desarmes, puramente falando assim, não quer dizer todas as informações de um jogo de futebol. Então, meu Fluminense está aqui em está em penúltimo, com 194 desarmes ganhos, ou seja, roubou a bola, ficou com ela. E em último, o Vasco da Gama. E aí, você que está vendo aqui o Vasco da Gama do Diniz, ofensivamente, o Vasco da Gama tá bem. Se você não assistiu, se você, vascaíno, está vendo esse vídeo, e você viu meu outro vídeo, beleza, você escutou que eu falei que ofensivamente o Vasco tá bem, né? Tem muito chute a gol, tem muita finalização, né, de forma geral. Não, peca um pouco na precisão, mas ofensivamente o time do Vasco tá bem. Né? Precisa acertar algumas coisas ali. Agora, defensivamente, a nível de bloqueio e desarme, isso fica um pouco a desejar. Né? Isso é um problema dos times do Diniz, né? Passou por alguns anos no Fluminense e sempre foi um problema a parte defensiva do Diniz. Agora vamos de bloqueios. Quando a gente fala de bloqueios, quem é o time que mais bloqueia? Bragantino. E aí bloquear é aquela de tipo assim, um cara vai dar um toque, evita aquele toque. Não é um desarme. Desarme geralmente é um duelo. Bloqueia quando a bola tá vindo de algum lugar e o cara consegue dar um carrinho, o cara consegue interceptar essa bola e bloquear, que essa bola vai na direção do gol. Geralmente esses bloqueios são mais, né, como interceptações, mas a gente tem diferença de bloqueio, chute bloqueado, passe bloqueado e interceptação. Então, bloqueios é literalmente a soma de chute bloqueado com passes bloqueados. Então, de forma geral, esses bloqueios são a soma dos dois. Então, de bloqueio geral, o time que mais faz isso é o Bragantino e o time que menos faz isso é o Atlético Mineiro. Curiosamente, o Atlético Mineiro é o time que mais efetuou chute a gol até agora e é o time que menos realizou bloqueio, ou seja, menos bloqueou chute e menos bloqueou passe. Em penúltimo vem um Flamengo. E aí a interpretação é a mesma de quando a gente fala de desarme. Se o time não consegue chegar à linha ofensiva do Flamengo, muito provavelmente eles não vão chutar, não vão tocar, e aí o Flamengo não vai ter essa necessidade tão grande de ter que bloquear, né, passe em linha de fundo e chute. Então isso é um ponto muito positivo para o time do Flamengo. Né? E aí vamos lá. Especificamente chute. Chute bloqueado significa que a bola chegou numa condição do jogador chutar e foi travado. Ou seja, o time deu brecha, mas conseguiu sanar essa brecha. E é o time que mais faz isso, dá oportunidade e trava, é o Juventude. E aí o time que menos faz isso, dá oportunidade do jogador chutar e trava depois, é o Flamengo. E o time que, o nosso Flusão, né? 53 em antepenúltimo. Ou seja, o Fluminense é um time que bloqueia pouco chute. Né? Bloqueia pouco chute, mas quando a gente fala de desarme e ganho, maior para o menor, é o antepenúltimo também. Ou seja, o Fluminense desarma pouco e bloqueia pouco. Agora passe. O Bragantino continua sendo o que mais bloqueia passe. No geral, o Bragantino era o que mais bloqueava no todo, na soma dos dois, mas a nível de passe apenas é o Bragantino, de chute foi o Juventude. E aí de passe, o Flamengo sai lá de baixo e vai para o Z4 ainda, com 121 passes bloqueados. O Bahia é o que menos bloqueia passe. Para quem viu o jogo do Fluminense e do Bahia pela meio de semana pela Copa do Brasil, viu que eles estavam bloqueando muito a linha de passe pela lateral.
e eles provavelmente vão fazer isso de novo. Já que eles são os times que menos fazem isso, eles perceberam, cara, a gente precisa fazer isso, senão a gente pode acabar tomando bola nas costas, né? E o Fluminense, a nível de passe bloqueado, pula para a 13ª posição com 134 passes bloqueados. Agora vamos a nível de interceptação, né? Interceptação, ou seja, tá acontecendo uma jogada e você intercepta e acaba ficando com a bola. O time que mais faz isso é o Atlético Mineiro. O time que menos faz isso é o meu tricolor das Laranjeiras, 118, simplesmente 17 abaixo do Flamengo. Então, vamos lá. Se o Flamengo tem algo positivo, se a gente consegue interpretar algo de positivo para o Flamengo nisso, vamos imaginar também que a gente possa imaginar algo positivo também para o Fluminense nisso. Depois vem Ceará, Palmeiras. E lá em cima é Atlético Mineiro, Sport Recife, Grêmio e o Bragantino junto com o Cruzeiro. Ou seja, geralmente times que ficam muito mais na defesa precisa de fato interceptar e bloquear bem mais passes. Ou seja, a gente pode observar aqui que apesar do Fluminense não finalizar tão bem, né, em nível de quantidade, se você não viu o vídeo de finalização e gols, clique em algum lugar da tela, vai aparecer para você. Então o Fluminense, ele 11º nível de finalização, né, 14º a nível de chutes na direção do gol, mas a nível de interceptação, desarmes, passes bloqueados, chutes bloqueados, ele periga ali nas últimas posições. Ou seja, o Fluminense, ele vai mais ao ataque, não passa tanto sufoco defensivo para ter que ficar interceptando, passe bloqueado, chute bloqueado, né, mas também não finaliza tanto as jogadas. E acaba geralmente tomando muito contra-ataque, né, e aí acaba tendo que lidar com jogadores em situação muito perigosa, né, e aí nisso pode acabar gerando o que a gente chama de erro de finalização ao gol, né, erro que leva à finalização ou erro que leva ao gol, né, e o time que mais fez isso, erros que levam à finalização, Juventude, Vasco da Gama, Ceará e Fluminense. Ou seja, o Fluminense está em 4º a nível de erros que levam à finalização, né? E aí, isso, segundo o time que mais teve erros que levaram à finalização, isso é o Diniz, né? Você fica tocando muito a bola ali na frente, fica tocando para encontrar uma brecha para finalizar, né? E acredito que se fosse o time do Fluminense, essa quantidade de erros seria maior, né? Posso até procurar para ver como é que foi o Fluminense 2023 e 2022 a nível de erros que levaram à finalização. Ou, por exemplo, até a 13ª rodada. O problema todo, como eu consigo verificar somente até a 13ª rodada, vai aparecer, né, o quantitativo de todo o campeonato. Mas era capaz de, com 13 rodadas, já estar essa quantitativa aí do Vasco da Gama. Porque no Vasco da Gama, você tem jogador dentro da área que consegue cabecear. Então, um cruzamento é mais difícil de interceptar e gerar um contra-ataque do que um lance por baixo. Lance por baixo, o jogador, quando ele vai interceptar, ele tem muito mais chance de interceptar essa bola e gerar um passe para um contra-ataque do que quando essa bola vem pelo alto. Vem pelo alto, geralmente, ele vai desviar para a linha de fundo, vai desviar, essa bola vai para a linha lateral. E aí, quando consegue acertar um jogador, esse jogador, como a bola vem no alto, ele tem que dominar, às vezes ele tem que dominar de cabeça, tem que dominar de peito, e geralmente esse domínio não é um domínio facilitado, porque tem geralmente jogador marcando. Então, pro Vasco estar com essa quantidade de 16 erros que levaram à finalização, se fosse no Fluminense seria muito mais. Seria para mais de 20 erros que levaram à finalização. Fácil. Fácil. Muito fácil. Então, essas foram as análises quantitativas de base defensiva do futebol do Campeonato Brasileiro de 2025 até a 11ª rodada. 21ª rodada, perdão. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixe seu like, siga a página aqui para continuar vendo vídeos iguais a esse e compartilha com qualquer pessoa que goste de futebol, goste de estatísticas e curiosidades do futebol. Então, valeu, até a próxima.